a lei, né, que prevê o PCCETAI é a 11.091, de 12 de janeiro de 2005, né? Ano passado, o PCCETAI, como ele foi gestado ao longo de mais de 20 anos de luta, né? Ano passado, o PCCETAI ele completou 10 anos de existência. Aí ele sofreu alterações nas leis 11.233 de 2005, 11.784 de 2008, e a mais recente foi essa 12.772 de 2012. Foi a gente teve a greve passada, que a gente não teve nada, mas na greve anterior, que a gente teve aqueles 15.8, né, o PCCETAI ele sofreu uma alteração. Basicamente foi aquela alteração da qualificação lá, permitindo mestrado, doutorado para todo mundo, a questão do STEM também, que foi aumentado, né? Bom, tem que ficar claro para a gente, né, que o PCCETAI ele não representa somente uma tabela remuneratória, né? A gente vê muito caso de prefeitura, por exemplo, as prefeituras elas têm lá uma tabela remuneratória, e o PCCETAI a gente tem que entender que ele vai muito além disso, né? Por quê? Porque ele traz elementos de gestão institucional, ele tem conceitos inovadores, né, em defesa de uma política de Estado. Então, se os nossos gestores eles estivessem bem antenados, né, eles iam entender que seguir o que o PCCETAI prevê, né, favorece a instituição. Isso vai ficar muito claro aqui ao longo da apresentação. Então, o PCCETAI propõe o desenvolvimento dos trabalhadores vinculado ao desenvolvimento institucional, né? Então, os trabalhadores eles estão sendo capacitados, qualificados, e isso vai permitir, né, uma melhoria na gestão da instituição. Fortalece os trabalhadores e, por consequência, a sua ação no processo educacional. Então, nós somos técnicos administrativos de educação. Então, uma vez a gente, né, estudando, capacitando, a gente vai possibilitar a melhoria na educação, que é o fim aqui dessa instituição. Quais necessidades para o funcionamento do PCCETAI? Então, ele precisa de um plano no plano de desenvolvimento institucional, né, nós temos o nosso aqui, eu já li o nosso. Se eu não me engano, esse último plano de desenvolvimento institucional do IFMG, ele fala 1 ou 2 parágrafos de técnica administrativa e capacitação. Esse PDI ele era para ser construído, né, e ele deve ser construído em parceria, de forma coletiva, né, com toda a comunidade escolar, acadêmica. E eu acredito que esse PDI que a gente tem aqui no Instituto ele não foi feito dessa forma. E aí tem a questão também do plano de desenvolvimento dos integrantes da carreira. Bom, aí falei do PCCETAI, né, que é o nosso plano de carreira, que ele vai muito além, né, não é só uma tabela remuneratória. Aí a gente tem a Comissão Nacional de Supervisão da Carreira. Ela foi criada na portaria 655 de 1º de março de 2005. Ela é a Comissão Nacional de Supervisão da Carreira dos Cargos Técnicos Administrativos em Educação. Diretrizes nacionais para a elaboração dos programas locais de capacitação e dos programas de avaliação de desempenho. Propor alterações no plano de carreira, elaborar propostas de matriz nacional de distribuição de cargos, acompanhar os planos de desenvolvimento pessoal das instituições federais de ensino superior. Bom, a composição da CNSC é 4 membros representantes do MEC, 4 representantes dirigentes das instituições federais de ensino, e aí a gente tem 8 membros, né, indicados pelas entidades. No caso, seria 5 representantes pela FASUBRA, que é a nossa federação, e 3 representantes indicados pelo SINASEF. A CNSC, então, a gente tem o PCCETAI. A CNSC ela seria um fórum nacional, né, onde é discutido as questões da nossa carreira. O Delma aqui ele é representante da CIS, que é o que eu vou falar agora. Periodicamente, né, tem encontros, né, da CIS de todo o Brasil, né, e aí são definidas algumas diretrizes que vão ser discutidas lá nessa CNSC, que seria o fórum nacional, o fórum maior. Bom, a CIS, né, a Comissão Interna de Supervisão, a portaria dela é a 2519, de 15 de julho de 2005.
Comissão Interna de Supervisão da Carreira dos Cargos Técnicos Administrativos em Educação, composta por técnicos administrativos de educação eleitos entre seus pares, sendo o número de representantes de no mínimo 3 e no máximo 20. Aqui no IFMG são somente 2 representantes. Né? 3? Ah, então tá. Então aqui respeito o mínimo. Eu não sabia que tinha o terceiro, eu pensava que aqui estava só com 2, eu ia até questionar o porquê. Né? A comissão conta com um coordenador e um coordenador adjunto eleito entre seus membros. Quem trabalha na CIS, né, a pessoa não tem nenhuma retribuição financeira por estar trabalhando na CIS. As ações da CIS: acompanhar a implantação do plano de carreira em todas as suas etapas. Isso aí porque o PCCETAI ele nasceu lá em 2004, 2005, então por isso que consta essa questão de... Isso aqui foi mais lá no início, né? Já se passaram 10 anos. Orientar a área de pessoal, bem como os servidores, quanto ao plano de carreira. Então a CIS ela deveria interagir muito com a nossa TGP aqui, né? Fiscalizar e avaliar a implementação do plano de carreira. Isso também era mais lá no início, quando o plano de carreira foi criado. Propor à Comissão Nacional de Supervisão as alterações necessárias para o aprimoramento do plano, nosso plano de carreira. Além disso, apresentar propostas e fiscalizar a elaboração e execução do plano de pessoal das IFs e seus programas de capacitação e avaliação e dimensionamento das necessidades do pessoal e modelos de alocação de vagas. Então o Instituto aqui ele tem um plano de capacitação, pelo que eu entendi, o do Instituto é desde 2012. A gente vai ver que tem várias ações isoladas, ações nos diversos campos, mas desde 2012 existe um plano de capacitação do IFMG. Avaliar anualmente as propostas de lotação da Instituição Federal de Ensino, conforme a Lei 11.091. Acompanhar o processo de identificação dos ambientes organizacionais da Instituição Federal de Ensino, proposto pela área de pessoal. Isso para mim essa questão de ambiente organizacional, né? A gente tem que entender muito mais sobre isso para ver se realmente o que está acontecendo aqui no Instituto está posto da forma correta. Examinar os casos omissos referentes ao plano de carreira e encaminhá-los à CNSC. Ô, Theo, você quer falar um pouquinho da CIS só para ajudar aqui, antes de eu avançar? Ao final, ao final? Debate, Ronaldo, de quanto em quanto tempo que elege a CIS, os membros? Eu acho que a daqui está vencida. Aqui já está vencido. Então, vence ano que vem. Então, vou falar do programa de capacitação do IFMG. Aí, o que eu fiz aqui? Eu fui buscando na internet as ações, né, do Instituto, que existe, notícias, né, que saíram no nosso site, falando de capacitação. Aí vocês, né, cabe vocês, principalmente o pessoal que tem mais tempo, avaliar se realmente essas coisas existem, se elas acontecem, né, ou se é só um marketing, né? Investiu cerca de 3 milhões, né, em capacitação de servidores. Isso foi de 2010 a 2014. Quando a gente fala servidores, a gente está falando técnicos administrativos e falando docentes. O programa foi aprovado em 2012. Aí a resolução 028, de 30 de março de 2012. Estabelecidas diretrizes para a realização de capacitação e padronização de processos. Então, se a gente for nesse link aqui, a gente consegue ir lá na página que está falando que consta essa portaria, né, que foi criado o plano de capacitação. Principais ações: programa de apoio financeiro à graduação e pós-graduação, ressarcimento de mensalidade de curso de qualificação formal em percentual de 75% do valor da mensalidade, com teto máximo, né, de R$900. Então, se a pessoa ela tem direito, se ela está fazendo graduação ou especialização, ela pode entrar com um pedido, né, e vai ter ressarcido até 75% do valor da mensalidade, sendo que no máximo é R$900.
Plano anual de capacitação, elaborado com base nas necessidades de capacitação junto a diretorias e coordenações. O que eu vejo que tem aqui, lá nos campos, chega para a gente fazer uma planilha, né, com a previsão de cursos. Então é uma coisa que ela acontece de forma desordenada, não necessariamente está estruturada, está casada, né? Então, na minha visão, a gente tem que melhorar muito nisso. Aí colocou cursos em compra de todos os campos do IFMG, cursos de SCDP, que é o sisteminha para passagem, diárias e passagens, avaliação superior de membros da CPA e gerenciamento de projetos. Programa de pós-graduação em gestão pública, qualificar técnicos administrativos do IFMG e outros servidores públicos. Eu sei que existe uma proposta nesse sentido lá em Sabará, mas pelo que eu estou entendendo, isso não está nem funcionando e colegas nossos estão pagando para fazer curso de especialização, sendo que era para ter essa ação aqui dentro do Instituto. Aí eu não entendo se está funcionando, se não está, se alguém tiver alguma informação. Eu já tive até a oportunidade de conversar com a Camila, que eu acho que ela a Camila é professora lá de Sabará, ela é a coordenadora desse curso, mas eu estou entendendo que isso não está rodando, e se rodou foi um fracasso. E aí, gente, o fracasso é nosso também, né? Porque a gente paga curso lá fora, quando tem uma iniciativa aqui, a gente não briga para manter a iniciativa, a gente deixa a iniciativa morrer, né? Então o fracasso é nosso, de certa forma também. Aí eu busquei outras ações. O pessoal tentou criar, não sei se esse software está funcionando, que é o SISCAP, que é o Sistema de Planejamento das Ações de Capacitação, utilizado para a elaboração do Plano de Capacitação do IFMG, edição 2013. Então eu sei que antigamente era enviada uma planilha, onde nessa planilha as pessoas iam colocar os cursos. Aí foi criado esse SISCAP, que seria um software para abolir essa planilha e fazer uma única ferramenta esse levantamento. Também acho que isso não está funcionando, não está vigente, aí alguém também pode rebater aí. Programa Capacitar. Esse programa Capacitar, ele acontece lá em Ouro Preto. E aí eu tive a oportunidade de ver até a seleção que foi para esse ano, né? Então, ofertas de curso de capacitação em diversas áreas, e com servidores como professores. Então, o que eles fazem lá em Ouro Preto? Eles estabelecem um edital, onde esse edital prevê uma série de cursos que são possíveis necessidades dos trabalhadores, e aí as pessoas, os servidores, docentes e técnicos, eles se submetem a esse edital, é feita uma avaliação, e as pessoas são selecionadas para poder estar trabalhando nesses cursos. Programa de capacitação inicial e continuada de docentes, é o ProSIC lá em São João Evangelista. Oficinas pedagógicas, palestras e discussões. Aí eu peguei lá também, busquei o que tinha em Bambuí. Em Bambuí tem um grupo gestor de capacitação. Aí é uma ação também isolada que acontece lá em Bambuí. Então, e aí também o mestrado interinstitucional, MINTER, né, que o IFMG faz parceria com algumas escolas, né, e uma vez a pessoa tendo sido aprovada por esse mestrado, ela vai ter ajuda ali para poder participar do programa. Então, assim, olhando o que acontece no FMG, tudo de forma desordenada mesmo, ações isoladas. Eu não consegui ver uma política de gestão de pessoas, uma política para ser criado um plano de capacitação do Instituto. Aí agora eu vou falar algumas propostas de instituições, né, que eu considero que vale a pena a gente ter como referência ou conhecer mesmo, né? Vou falar aqui primeiro do programa do Cefet, logo depois eu vou falar do programa da UFMG e por último eu falo do programa da Universidade Federal de Santa Catarina, que eu acho que é mais referência. O documento é uma referência, vou mostrar o documento para vocês também. Então, o Programa de Capacitação dos Servidores Técnicos Administrativos de Educação do Cefet-MG, elaborado em consonância com o PDI da instituição. Então, esse plano realmente ele deve ser elaborado dessa forma. O objetivo: regulamentar ações de capacitação dos servidores técnicos administrativos em educação.
Vou passar aqui, ó, usei muito essa cartilha para poder fazer. As outras folhas molhadas. São pequenos acidentes, os seus trabalhos, são pequenos acidentes. Aqui é o plano de capacitação do Cefet, né? Eu vou continuar falando dele aqui, mas está aqui o plano do Cefet. Aqui é o da UFMG, né? Esse aqui é o da UFMG. Esse aqui é o da... Esse aqui é o PCCTA completo, né? Esse aqui é o da Federal de Santa Catarina, que ele é uma coisa assim que foi, né, muito mais pensado, elaborado. Então, 6% dos recursos de custeio do Cefet, que eu não sei qual valor que isso representa, né, é usado no orçamento da instituição. Eu já tive a oportunidade de conversar com o Mário Sérgio, é um valor considerável, né, que o Cefet destina para a capacitação dos seus servidores. Lá no Cefet tem a questão, o Cefet poderá destinar 10 horas na jornada de 40 horas semanais para a capacitação e ou qualificação de servidores técnicos administrativos. Nessa época, isso aqui, a gente discutiu isso, foi em 2013, que eu estava participando de um GT na universidade para elaborar o plano da UFMG, e aí a gente leu esses documentos. Na época, lá no Cefet, eles já faziam 30 horas generalizado, mas lá no plano de capacitação deles coloca essa questão aqui, né, de que quem está estudando pode ter a jornada reduzida. Instrutores, né, os instrutores, eles saem do quadro permanente do Cefet-MG mesmo. Então são os docentes e técnicos do Cefet que dão aula nesses cursos de capacitação. Vou passar agora para a capacitação da UFMG. Propor cursos em diversas áreas, buscando a manutenção de um quadro qualificado e preparado para desempenhar com qualidade as diversas funções institucionais. Então, a universidade, ela existe há mais de 85 anos, mas lá também a questão é bem desorganizada. Na minha avaliação, o plano do Cefet ele é muito melhor, as diretrizes do Cefet elas estão muito mais claras, da Federal de Santa Catarina também é muito melhor. Então, assim, na UFMG também as coisas acontecem de forma isolada. Por quê? Porque não existe uma política, não foi pensado, as coisas não estão costuradas, então está acontecendo de forma desordenada. Cursos programados, né? Aí os cursos programados lá para a UFMG, na área de desenvolvimento pessoal, inglês básico, inglês para pós-graduação, metodologia para elaboração de projetos. Então isso aí, pensando na nossa carreira, que a gente tem que fazer mestrado, desejar fazer o doutorado, fazer especialização. Então o inglês ele é muito importante para a gente, e a gente também, esse inglês para pós-graduação, e também elaborar projeto de pesquisa. Hoje os programas de mestrado profissional, normalmente eles pedem que a gente entregue um projeto um pré-projeto, né, para pesquisa. Então a gente tem que entender como que isso é feito, como que é concebido, né? E pensando assim, na grande parte das pessoas, as pessoas têm muita dificuldade de elaborar esse pré-projeto. Então ter uma orientação, uma capacitação nesse sentido tem muito valor para a gente. Na área gerencial, planejamento estratégico, gerenciamento de projetos, liderar e desenvolver equipes de trabalho. Então a gente trabalha em equipe, né, o tempo todo. No serviço público a gente nunca pode brigar com um colega, porque pode ser que você tenha que conviver essa pessoa a vida toda, e você precisa sair ali com a pessoa, fica um clima muito ruim, né? Então a gente tem que evitar isso, tem que saber trabalhar em equipe, né? Essa parte de projetos, se a gente pegar, projetos podem ser muitas coisas, né? Então todo mundo de alguma forma gerencia algum projeto, gerencia algum programa. Essa questão de planejamento estratégico, a gente entender o que é a missão, o que é a visão da instituição, em qual caixinha que a gente está na instituição. Aí eu estou nessa caixinha aqui da instituição, meu papel é esse, aí eu contribuo para esse. Então a gente tem que entender de planejamento estratégico, né? Então é um curso que tem muito valor. No caso lá da UFMG, eles colocaram informática, Excel avançado. Excel é uma ferramenta que ela é... Aqui ele está falando aqui que a gente precisa do Excel básico.
Hoje a gente usaria aqui para o nosso, seria a área de TI, né? A gente precisa de curso de Excel, né? Porque todo mundo trabalha com planilha, todo mundo tem que gerenciar com planilha, tem que criar com planilha. Então Excel né? E aí a gente pensaria outras coisas também. Na área operacional, atendimento ao público, cerimonial universitário, pregoeiros, introdução à linguagem, texto e gramática. Então lá tem a questão de, né, muita gente faz atendimento ao público, então você tem que saber atender ao público. Eu, no meu tempo que eu fui pesquisador, o meu chefe falava comigo, senhor Reinaldo, qualquer pessoa que você for atender aqui, você tem que pensar que essa pessoa vai ser secretária de Ciência e Tecnologia algum dia. Então, se você, dependendo da forma que você atuar, era lá no CETEC, na Fundação de Ciência Tecnológica de Minas Gerais, essa instituição vai ser fechada. Então ele falava assim, você tem que atender muito bem. Hoje o CETEC está fechado. Não é responsabilidade mas a gente tem que atender muito bem, né? Essa questão de cerimonial universitário, que a gente tem várias cerimônias, né, que acontecem nas instituições, pregoeiro, direto tem pregão. Essa questão do português, o português sempre está mudando, então a gente tem que estar se qualificando. Lá também identificou uma demanda para segurança no trabalho, né? E aí que seria o curso de biossegurança, conceitos básicos de segurança no trabalho. Aí agora a gente vai para o plano de capacitação da Universidade Federal de Santa Catarina. Lá na apresentação do plano já começa assim, né? É uma citação. Uma sociedade com base no conhecimento, por definição, é necessário que você seja estudante a vida toda. E isso eu falo muito com meus colegas lá de Santa Luzia, né? Que eu sou uma pessoa que se eu ficar sem estudar 2, 3 anos, eu deixo de servir para essa instituição. O cargo que eu ocupo, eu tenho que estar estudando, eu estou conversando ali diariamente com o professor, dando suporte para o professor, conversando com meus colegas, eu tenho que estar estudando constantemente, senão eu deixo de contribuir para a instituição. Então, o Plano Anual de Capacitação é um instrumento de política de capacitação e desenvolvimento de servidores da Universidade Federal de Santa Catarina, destina-se a propiciar os meios para a operacionalização das diretrizes que norteiam o processo de desenvolvimento profissional dos servidores da universidade. E aí o plano deles, né, foi pensado ações de capacitação a partir de 2 níveis. Aí eles colocam lá o primeiro nível, nível operacional, ações de capacitação por meio das quais o servidor possa desenvolver e aprimorar ideias, conceitos, habilidades essenciais ao exercício de seu papel funcional. Situação mais, né, do dia a dia, do cotidiano, né? E aí as outras ações seriam mais no nível estratégico, aí é uma coisa mais ampla, né, mais institucional. Ações voltadas para o planejamento, coordenação de equipes de trabalho, liderança, inovação, logística, execução e controle de projetos que atendam às demandas atuais e futuras da universidade, potencializando os objetivos estratégicos, a missão e a visão institucional. Então aqui é mais aquela coisa estratégica, né? Mas as pessoas também, tem algumas pessoas que elas estão mais na posição de liderança, então elas vão estar mais nesse segundo nível aí, né? Eu questiono assim, por exemplo, vamos pegar Santa Luzia, que é onde eu estou lotado. Lá tem o DEP, que é o Departamento de Ensino, Pesquisa e Extensão, e tem o DAP, que é o Planejamento, né? Administração e Planejamento. Eu fico muito incomodado de uma pessoa estar no DAP e ela não entender nada de liderança, de gerenciamento de projetos. Então, quer dizer, a instituição ela tinha que ofertar cursos nesse sentido para a pessoa que vai assumir o DAP, ela minimamente passar a ter um perfil, né, adequado para estar exercendo aquela função ali. Vamos pensar que eu sou um docente lá de literatura, aí eu assumo o DAP. Mas literatura com gerenciar, com planejar, está muito distante. Então, a instituição ela tinha que ofertar esses cursos, e aí as pessoas, depois que fizerem esses cursos, as pessoas almejarem, e não ir para essas posições só de forma política, né? Porque aí depois o estrago é feito e é muito difícil de contornar, né? De corrigir a rota.
Do documento lá da Universidade Federal de Santa Catarina, eu gostaria de fazer algumas observações. Para mim é um documento que ele é de referência, né? Apresenta uma extensa base legal. Então, se vocês pegaram, eu vou mostrar o documento. Ele vai lá e mostra toda a base legal do serviço público, quando trata de capacitação, qualificação. Então, quer dizer, o que está escrito ali fica embasado e a gente tem muita segurança para seguir o que está escrito ali. E a revisão dos eixos, eles seguem inclusive necessidade, decreto. É interessante o documento como referência, porque ele adota até na própria distribuição das ações, ele já segue os eixos estabelecidos no PCCTAI e nos decretos de regulamento do PCCTAI, na questão da capacitação. Então está tudo muito casado, muito coerente a proposta apresentada. Isso eu acho interessante a gente falar um pouquinho. Então lá eles têm o portal da capacitação, né, que tem esse SGCA, que é o Sistema Gestor de Capacitação, e também eles trabalham lá com a plataforma de educação à distância, no caso a deles lá é o Moodle. Então, quer dizer, são um portal para capacitação, onde tem a ferramenta que é gerencial, que é essa o SGA, que é para fazer os levantamentos, entender as necessidades, e aonde os cursos acontecem é lá no Moodle. Não se trata de eles deixam claro que isso não é um documento definitivo, ele tem natureza dinâmica, né, e oportuniza sugestões de ações que ainda não foram contempladas. Então essa questão de capacitação, ela sempre está em movimento. Às vezes o governo ele resolve usar um determinado software para uma determinada situação. A gente tem que ter a capacitação ali nessa ferramenta, né? E aí ele traz lá uma vasta matriz de programação das ações e eventos de capacitação. Aí eu vou mostrar para vocês isso no documento. Esse aqui então é o documento lá de Santa Catarina, né? É um documento que está muito bem escrito, foi muito bem elaborado. Aqui está a parte da base legal, né? Aí ele coloca ali cada lei, né? E as disposições que essa lei trata. Então, assim, eles fundamentam muito bem, né, o que é apresentado nesse programa. Eu vou mais lá para o final para mostrar a matriz. Então aqui, por exemplo, alguns cursos lá, ó. Aqui é planejamento estratégico no setor público, planejamento estratégico na Universidade Federal de Santa Catarina, oficina de planejamento estratégico. Aí eles vão apresentando, né, essa matriz é bem vasta, falando na carga horária, os objetivos de cada curso, né, a data, né, que está previsto. Aí isso é divulgado, né, as pessoas se candidatam a estar participando dos cursos. Eles tomaram cuidado, né, de ofertar cursos com mais de 20... Por exemplo, aqui tem um curso de 4 horas, mas é um evento. Mas os cursos têm que ser no mínimo de 20 horas, eles tomaram esses cuidados. Uma coisa que a gente tem que ter com a gente, esse momento que a gente está aqui é um momento de formação. Às vezes a gente vai ficar aqui 2 horas e isso não vai ficar registrado em nenhum lugar. O que a gente tem que reivindicar é passar que esses momentos de formação aqui a gente possa somar horas até chegar aquelas 20 horas lá e a gente poder usar isso, porque isso aqui é formação também. Então, assim, é um documento que ele, né, é mais de 80 páginas e está muito bem elaborado, serve de referência para a gente. Aí, voltando para o... Aqui, agora, eu queria abrir para vocês, para poder falar. Eu tenho um próximo slide, que aí eu faço uma proposta para o Instituto, o que eu acho, os passos, né, que eu acho que tem que dar, porque também
quando eu fui preparando a apresentação e quando eu me propus a fazer isso, eu ia trazer um plano mesmo de IFMG. Mas aí ficou muito claro que essa discussão tem que ser coletiva. Então, assim, não cabia eu fazer isso, aí eu falei assim, não vou nessa linha, aí eu paro aqui.